Carlos, mais uma vez, como sempre, muito bom ter você aqui com a gente para esse episódio que vai ser muito interessante, indo direto ao ponto. BST, mitos, verdades e recomendações. A gente vai trazer aqui uma pessoa especializada nisso, que trabalhou muito tempo com isso, que fez pós-graduação nesse assunto, para justamente poder trazer para a gente o que é científico, o que já foi provado e a gente deixar de ficar escutando um ou outro que às vezes a gente sabe, né? Nesse negócio de BST, muitas das vezes a gente tem muitas pessoas falando coisas porque acham e não porque tem um embasamento científico para isso. Então eu acho que vocês vão gostar bastante disso, principalmente para saber, será que vale a pena na sua casa usar BST ou não? Será que o seu gado comporta isso? Qual que é a melhor dosagem? Que tipo de produto que é mais recomendado para sua fazenda? Então, se você tem essa dúvida, fica com a gente até o final que a gente vai responder todas essas perguntas. E para isso a gente está aqui mais uma vez com o Henrique Rocha. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, beleza, Daniel? Estamos aqui hoje para a gente falar de um assunto bem polêmico, né? Não, com certeza. Henrique... Trazem coisas boas e trazem boas notícias. Sim, o Henrique, como você já pode ver pelo uniforme, né, tá aqui com a gente, tá ajudando a gente com o projeto de Cow Hub, tá ajudando a gente com o Milksat, tá aqui no ecossistema, fazendo mais para somar com a gente também. E Henrique, para o pessoal que não conhece você, vamos lá, conta um pouquinho da sua história, assim, quem é o Henrique, para o pessoal entender por que você está aqui nessa mesa com a gente. Sou médico veterinário, né, formado há um pouquinho tempo atrás, vou fazer agora 20 anos de formação. Então, assim, venho do mundo corporativo, passei pela indústria farmacêutica, passei pela parte da genética, empresas de genética, e passei pelas empresas de nutrição. Então, trabalhei muito nessa área comercial e também trabalhei no campo, né? Então, trouxe toda essa bagagem, sempre trabalhando com a área de bovinocultura, leiteira. Então, também sendo criador de gado de leite, fazendo queijos. Então, assim, muito ligado ao leite, né? Então, trazendo toda essa bagagem do leite, todo esse conhecimento do leite para poder ajudar um pouquinho aí a Companhia do Leite e todo esse ecossistema da origem. Não, então beleza. Gente, eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês aqui. O Henrique passou muito tempo trabalhando em indústria farmacêutica, mas ele está aqui hoje como representante do nosso ecossistema, representante da Companhia do Leite, e o que a gente vai falar aqui é de forma imparcial. Não é alguém que está numa farmacêutica tentando vender BST para ninguém. É de fato a experiência e aquilo que aprendeu durante esse tempo todo, né, Henrique? Isso mesmo, a gente tem que falar como produto, como ele funciona para a produção leiteira, sem defender bandeiras hoje, de jeito nenhum, porque existem produtos que eles funcionam, os produtos trazem benefícios e a gente tem que falar a verdade do produto. Então, se ele funciona, ele traz benefício e ele tem embasamento científico, que para mim aí é a condição sine qua non para a gente, né, indicar o produto para o produtor, ele tem que ter embasamento científico, aí sim, aí a gente vai levar isso para o campo. Senão, a gente reprova já sempre, porque é o que eu sempre falo, para mim é uma marca forte da Companhia do Leite. A gente tem que ser técnico, antes de tudo. Então, se a gente vai levar isso para o campo, a gente tem que estar com embasamento técnico bem firmado, senão não vai para o campo. Beleza, bom demais. Então, Henrique, vamos lá, para a gente começar já sem mais delongas. Vamos começar. BST. O que é o BST? De onde que isso surgiu? Como é que a coisa começou? Então, o BST é nada mais, nada menos do que a somatotropina bovina, né? Então, ele é um hormônio sintético. Ele foi feito em laboratório, claro. Então, ele faz com que resumindo assim, sem muito lado científico, vamos facilitar para todo mundo que está vendo a gente, sem dar aulas, né? Mas facilitando assim, ele faz com que aumente a produção leiteira das vacas, ele vai agir nas células da glândula mamária e também agindo no fígado, né? E o fígado ele tem receptores para o BST, e com isso ele aumenta a produção
de glicose, né? Liberando glicose no sangue, e essa glicose aumentada no sangue vai aumentar a produção de leite na glândula mamária. Então, você vai aumentar a produção exponencialmente. Então, trabalhos foram mostrados que aumentando, fazendo a aplicação de BST, você aumenta entre 25% a 30% a produção leiteira da vaca com a aplicação de 14 em 14 dias do BST nas vacas de leite. Mas com ressalvas. Existem várias ressalvas que você não pode aplicar em qualquer vaca, em qualquer momento da lactação, em qualquer animal. Então, você tem várias ressalvas. Então, você tem que selecionar os animais que farão esse trabalho. Então, não é qualquer animal que pode receber o BST. É importante falar nisso, né? É uma tecnologia para ser utilizada, mas toda tecnologia, quando mal utilizada, acaba trazendo mais malefício do que tudo, né? Por isso que a gente vai falar sobre esse assunto, né? E ele cria esses mitos, né? De que o BST causa problema de reprodução. O BST causa emagrecimento nas vacas. O BST arrebentou as minhas vacas, arrebentou a minha reprodução. E vai criando esses mitos. Eu não uso hormônio nas vacas. Então vai criando esses mitos nas fazendas e vão criando essas conversas paralelas, e isso vai criando barreiras para o uso do produto, né? E essas conversas vão virando conversas paralelas e as pessoas vão criando essas barreiras. E a gente vai vendo que foi o mau uso do produto que causou esse problema. Então, as pessoas usam sem saber como usar e usam de mal feito. E esse uso mal feito cria esses problemas. Então, vai criando esses problemas dentro da fazenda e aí o uso mal feito, o resultado está lá na frente. Henrique, me fala uma coisa. Você acabou de dizer que, por exemplo, uma vaca pode ter um aumento de, eu acredito que seja até 25%, 30%, mas a gente sabe que isso varia muito de rebanho, de raça. Tem muita coisa envolvida com isso, né? Muita coisa envolvida. Porque às vezes tem alguém que está aqui escutando a gente, que usou nos animais dele, né? Fez o uso e falou assim, mas não aumentou de 25% a 30%, sim, né? Sim. Então a gente sabe que isso pode ser um até. Mas o que você fala pra gente assim, em termos de raça de animais, em termos de tipo de animais, o que a gente pode esperar, onde que ele responde melhor, aonde que, de fato, você visualiza o efeito dele na produção de leite? Nossa, Daniel, esse é um assunto muito interessante. Assim, a gente não pode colocar nem como um assunto científico, sabe? Porque eu falo assim, onde eu ando, a gente já, graças ao nosso trabalho, ao trabalho que eu tive, né, e a experiência de trabalho que eu tive, eu tive a oportunidade de ver rebanhos em vários países. E vi rebanhos no Canadá, vi rebanhos nos Estados Unidos, vi rebanhos na América Central, vi rebanhos da Europa e vi rebanhos no Brasil. Eu andei o Brasil inteiro. E a gente vê que o Brasil é uma salada de frutas genéticas, né? A gente vê a mistura genética que tem no Brasil e que não tem em outros países. Então, por exemplo, o BST ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a gente vai ver rebanho unicamente gado holandês puro, gado Jersey puro e raramente alguns rebanhos de gado pardo suíço. Raro, muito raro. Então, assim, os rebanhos são padronizados geneticamente. Quando a gente entra numa fazenda no Brasil, a gente vai entrar dentro da fazenda, você vai ver vaca girolando, que aí tem grau de sangue. Meio sangue, 1/4, 3/4, 5/8, 7/8, 15, 16, holandês no mesmo rebanho. Então, assim, o BST ele vai funcionar diferente a cada grau de sangue. E a cada raça, ele vai funcionar diferente. Por quê? Henrique, por que ele vai funcionar diferente? Porque é o seguinte, como eu falei lá atrás, o BST, ele age primeiro aonde? No fígado. E o fígado, eles têm receptores para BST.
E cada animal, cada raça, ele tem uma quantidade de receptores diferente. Então, o gado europeu, o Bos taurus, eles têm uma quantidade de receptores maiores. Por quê? Porque ele tem uma predisposição maior genética para a produção leiteira, como o holandês, né, como o Jersey. Então, esses animais que têm uma genética leiteira maior, de alta produção leiteira, ele tem a maior quantidade de receptores para somatotropina, para o BST no fígado. Então, o fígado dele é maior, ele tem mais quantidade de receptores, então ele absorve mais BST. Então, ele vai produzir mais leite. Agora, a gente pega um gado zebu, um gado zebuíno, um Bos índicos, ele tem menos receptores para BST. Então, ele vai absorver menos somatotropina. Por quê? Porque ele tem genética de menor produção leiteira. Não adianta a gente colocar, eu brinco que eu faço essa analogia, não adianta a gente colocar gasolina de avião no Fusquinha. Ele não vai voar. É a mesma coisa. A gente coloca gasolina de avião num jato, que é a vaca holandesa. Ela vai voar, ela vai produzir. Se a gente coloca gasolina de avião no Fusquinha, ele vai andar 60 km por hora. Não adianta colocar a vaca que não tem genética, não adianta você aplicar a BST nela, que ela não vai produzir 30 litros. Ela não vai aumentar, ela não vai sair de 5 litros para 15 litros. Não vai, não adianta. E ela não vai aumentar 30%. Por quê? Porque ela não tem receptores de BST no fígado. É genético isso. Não adianta. Ela não tem genética para alta produção de leite. Então, ela não tem esses receptores. Isso é genética dela. Então, ela vai ter uma quantidade de receptores de BST menor no fígado. Então, se você aplicar uma dose, que é a dose padrão de 500 miligramas de BST, ela vai jogar isso fora. Você está literalmente jogando dinheiro fora, porque o BST vai fazer chave e fechadura no fígado, encaixar ali as moléculas, o que não encaixou, o corpo joga fora. E se perdeu. Então, literalmente, você está perdendo dinheiro. Então, por isso que você tem que fazer essa avaliação lá no seu rebanho. Escolher quais animais. Por isso que lá no começo daquela conversa nossa, a gente estava falando, qual animal usar, quando usar, o que usar. Então, é aí que você faz a seleção. Você vai fazer a seleção de quais animais. Por isso que não pode ser aleatório, pegar de mamana caducano e sair aplicando BST. Não. Então, é um medicamento que tem que ter critério técnico, critério científico, embasamento técnico e conhecimento para poder sair, para você saber usar. Por isso que literalmente se queima o produto. Tá, mas na sua conversa, então, quanto mais europeu o animal, mais voltado para o holandês, vamos colocar assim. Não mais voltado para o holandês. Quanto maior a genética, quanto melhor a genética dele para a produção leiteira, porque a gente pode ter vacas girolando, meio sangue. Nesse ponto aí. Isso. A gente pode ter vacas girolando meio sangue com excelente genética de produção leiteira, que produzem 60, 70 litros. Tranquilamente. Essa vaca merece. Tranquilo. Essa vaca merece. Está muito mais ligado, então, não tanto à raça, mas sim à quantidade, a predisposição genética para a produção de leite pela quantidade de receptores. Né? Eu ia chegar no girolando justamente por causa disso. Hoje a gente sabe que a resposta do girolando ao BST ela é altíssima. Altíssima. Né? E hoje a gente tem vaca girolando com excelentes produções. Então, assim, e eu sou, você já sabe disso, eu sou defensor do gado girolando, e o gado girolando responde muito bem ao BST. E ele tem essa predisposição genética. Então, por que ele responde bem? Porque ele tem os receptores de BST. Então os receptores de BST não estão ligados à raça, eles estão ligados à predisposição genética para a produção leiteira. Então, por quê? Porque a predisposição leiteira está ligada, está
diretamente ligado ao fígado. Então, por quê? Porque é lá que vai produzir a glicose para poder passar na glândula mamária para transformar em leite. Então, é isso. Então, é tudo ligado, a natureza é perfeita. Sim. E vamos colocar o seguinte, naquela lógica que você falou, que eu concordo, que no Brasil é uma salada de fruta, né? Que você tem de tudo. É o gabiru misturado com guzerá, se ele achou bacana, ele põe um gira, e de repente fala, agora eu vou botar um holandês aqui para ver o que acontece. Aí na hora que você vê, é aquele gado assim... Ele pôs Nelore em cima, cruzou com o Nelore, porque se nascer um bezerro macho, ele cria. Desanimou com o leite, estourou o preço do bezerro, aí ele resolveu fazer um Nelore hoje, que ele vai vender daqui a 3 anos, quando a arroba caiu de preço de novo, né? Mas a gente sabe que tem isso. Então, qual que é a sua recomendação? Como é que você vê assim, ó, um produtor que nunca utilizou BST, como é que ele sabe se ele deve usar ou não no rebanho dele essa alternativa, essa ferramenta? Olha, se ele tem um rebanho de média e alta produção, e se ele tem uma dieta, que esse é o principal, uma dieta balanceada, e os animais estiverem com score corporal perfeito e uma sanidade perfeita, ele pode usar tranquilamente o BST no rebanho dele. Agora, se a sua dieta está desbalanceada, se os seus animais não têm score corporal, vamos lá falar abertamente, o que é o score corporal? Se os seus animais estão magros, estão perdendo peso, estão aparecendo costela, você tem dificuldade de comida, o pasto está seco, se eles estão, né, comendo a pasto, você está com pouca silagem, porque você vai ter que aumentar a comida. Se você aumenta a produção leiteira, diretamente você vai ter que aumentar também a alimentação, porque acontece esse grande erro. As pessoas aplicam BST, mas não aumentam a silagem no coxo. Continua com a mesma dieta que estava antes. Não, se a vaca aumentou a produção, ela tem que comer mais. E aí o que o cara fala? Arrebentou minha reprodução. Por quê? Porque as vacas começam literalmente a enxugar. O pessoal fala isso. Não, o gado enxugou. O BST enxugou meu gado. Por quê? Porque as vacas começam a tirar da gordura corporal. Ela não tem alimentação. Ela não está comendo aquilo que ela precisa. Por quê? Porque ela está produzindo leite a mais do que ela produzia. Comendo a mesma coisa. E comendo a mesma comida. Aí da onde que ela tira? Da reserva corporal para produzir leite. Ela começa a tirar da gordura do corpo para produzir leite. E aí, o que ela faz? Ela começa a perder peso. E se ela perde peso, automaticamente, isso é a natureza, perfeita. Automaticamente, o que a natureza faz? Opa! Se ela está perdendo peso, ela não consegue manter uma gestação. Ela vai lá e trava o ciclo da reprodução. Ela vai lá e corta os hormônios todos da reprodução, ela entra em anestro. O animal entra em anestro. Então, ela trava a reprodução. Aí, o que a pessoa fala? O BST está atrapalhando a reprodução das vacas. Eu atendi uma fazenda em Goiás. O produtor tirava 700 litros, estava tudo certo na casa dele. Aí, de repente, ganhou uma herança e tudo mais, cara. Tipo assim, uma coisa em menos de 30 dias, ele saiu de 700 para 3 mil litros de leite. E ele não se preparou para aquilo, não tinha comida suficiente. E o gado, lógico, começou a diminuir a produção. E ele, no desespero, o que ele fez? Nossa, se a produção caiu, eu não pago as contas. Aí ele foi lá e aplicou BST no gado. Eu falei, cara, não faz isso que você vai acabar com o seu gado de vez mesmo. Mas ele, não, eu preciso do leite. O que ele fez? Aplicou BST no gado. Aconteceu exatamente o que você está falando, Henrique. Exatamente. O gado dele começou a emagrecer, ele teve 10% do gado prenhe, e eu falei, cara, pelo amor de Deus, para de aplicar BST, porque o negócio, você ficou louco? Não, mas eu preciso do leite e tal. Ele enxugou as vacas mesmo, ele tirou a última gota que tinha, até que, óbvio, um cara que estava com 700 litros e estava rodando tudo certinho, ele parou de tirar leite. E um dos grandes motivos, além da falta de comida, foi justamente ele ter acelerado isso na utilização de BST e queimando a ferramenta. Né? Daniel, e assim, eu vejo muito isso, tá? Eu vejo muito isso. Porque como eu sou um apaixonado pelo Girolando, eu ando muito a fazenda de gado Girolando, e assim,
a gente vê o gado girolando e hoje a gente, até pela Companhia do Leite, a gente vê muito o gado indo para os galpões, né? Então, isso é uma tendência mesmo para dar conforto para o animal, para melhorar a produção, para melhorar a condição de vida até do produtor. E a gente vê no erro de manejo mesmo, do dia a dia, da dieta, o gado girolando engordando demais dentro dos galpões e pegando peso. E aí a gente vê assim, a indicação de BST para enxugar o gado. Aí os técnicos de campo não conhecem a ferramenta e vira para o produtor e fala assim, aplica BST para esse gado enxugar. Aí trava a reprodução. Quantas vezes você já escutou isso? De fato, o gado emagrece, né? Emagrece porque está faltando comida. Quantas vezes vocês já escutaram isso no campo? Ver uma vacada gorda, porque o erro não é porque a vacada engordou, o erro está lá na dieta. O erro está lá no manejo, porque às vezes, mais uma vez, está colocando gasolina lá no coxo, porque o gado não precisa, às vezes, da quantidade de ração que está dando. Ela não tem genética para produzir leite e os caras estão metendo ração, metendo dieta. E, às vezes, o gado não tem genética para produzir o que o cara quer que produza. E está metendo dieta. E a vaca, em vez de produzir, ela está engordando. Ou até começa a misturar bastante gado mais de ou então lotes, holandês, né? Lotes de vacas, tudo comendo a mesma coisa, entendeu? Não tem divisão de lote. Todas as vacas comem a mesma dieta. Enfim, isso acontece muito. E aí as vacas girolando começam a engordar. E aí, qual que é a recomendação dos técnicos? Aplica BST para enxugar essas vacas. Aí o que acontece depois? A reprodução trava. Aí vai falar que o BST atrapalha a reprodução. Mas, enfim, é o uso inadequado da ferramenta. Mas como é que você vê, assim, não é uma recomendação, é uma suposição de que, por exemplo, eu pego vamos supor exatamente isso, eu tenho um lote que é heterogêneo, eu tenho uma vaca holandesa junto com uma vaca girolando, a gente sabe que tem uma diferença de produção ali, uma a gente sabe que precisa de muito mais, senão emagrece de vez, e a outra, se comer um pouquinho a mais, engorda tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu pego essa girolando, vamos botar que ela está com 60, 90 dias de gestação, e aí eu aplico o BST nesse animal, mas ele já está prenhe, já saiu daquele período mais crítico ali do início, né? De reabsorção e tudo mais. Você acha que isso pode atrapalhar a reprodução? Uma vaca poderia abortar numa situação dessa pela aplicação de BST? Não, isso não. Aí, se ela tiver gestante, ok, sem problema nenhum. Aí você pode aplicar para tirar, vamos falar assim, uma enxugada nela. Né? Porque a gente sabe de todos os problemas pós-parto que tem uma vaca gorda, né? Principalmente dos metabólicos, problemas metabólicos pós-parto. Mas a vaca vazia, gorda, para emprenhar e você aplicando o BST é uma tragédia. Voltando um pouco ainda no tipo de gado que a gente tem, que o produtor tem em casa e como que ele escolhe se utiliza ou não a ferramenta. Mais uma vez, recapitulando, a gente está falando de raças mais especializadas, animais com genética para produção de leite respondem mais ao uso de BST. Se eu tiver, por exemplo, um gado de 10 litros de média, de 20 litros de média, de 30 litros, 40 litros de média, o rebanho tem essa produção média, eu consigo ter mais ou menos um balizador assim de, gado até tanto, cuidado, provavelmente não vai dar tão certo. A partir de tal produção, a gente vê que a coisa começa a melhorar um pouco mais. A gente consegue trazer algum padrão desse para o nosso assistente? Sim, consegue sim. A gente consegue fazer, como eu te falei, essa seleção por genética, né? Você vai fazer uma seleção mesmo. Por exemplo, às vezes eu posso ter uma vaca Nelore no rebanho, que ela vai estar lá produzindo 8 litros, 9 litros, mas eu sei que a produção dela vai ser de 5 meses, 6 meses de leite. Não é um animal indicado para poder tomar um BST. Não, Henrique, se eu aplicar o BST vai aumentar? Vai aumentar. Mas ela vai dar leite 2 meses, 3 meses a mais e acabou a lactação dela. Mas, se tiver uma vaca
com 10 litros, ela vai aumentar 3 litros, 4 litros. Então, isso vai fazer com que você aumente a produção dela, sim. Então, se é viável financeiramente, vamos aumentar. Vamos aumentar. Agora, se não for viável financeiramente para você, você tira e passa para aqueles animais geneticamente que tenham aquela condição de produzir o leite que você precisa para poder fechar a conta que o produto faça com que aumente a produção. Senão, aí você tem que botar na ponta do lápis, literalmente. Fazer conta. Henrique, ainda eu vou insistir um pouco mais. Na hora que a gente está falando de que tipo de animal, quando eu desafiei esse animal, se eu tenho um gado de 10, 20, 30, 40 litros, né? Que tipo de produto que eu tenho que utilizar de BST? Porque a gente sabe que existem produtos com dose mais baixa e doses mais altas, né? Como é que isso funciona e qual que é a recomendação? Então, Daniel, isso é muito bom ser lembrado. É uma novidade de mercado, tá? Então, assim, a gente não pode ficar falando muito porque conta a idade. Lá atrás, quando eu fui promotor de campo, há muitos e muitos anos atrás, a long time ago, eu tive uma oportunidade, aquelas que, né, de vida. Assim, foi uma grata oportunidade. Eu fiz o teste aqui no Brasil vou falar mais uma vez comercialmente, porque não tem nada a ver, do boosting. O boosting estava testando no Brasil 250 miligramas, porque o boosting, normalmente, todo o BST, tanto o boosting quanto o lacto, ele tem 500 miligramas de BST na sua formulação, tá? E lá atrás, eles testaram meia dose, porque tinha muita gente que usava meia dose no gado mestiço. Porque já se percebia que o gado mestiço não precisava de uma dose inteira. Já as pessoas, por observação, já sabem que... Vão experimentando, tentando baixar custo, vão né? baixar custo. Já sabem, peraí, uma vaca de 40 litros... usa uma dose inteira, por que uma vaca de 20 litros vai precisar de uma dose igual de uma de 40? Então, peraí, vamos... Cara, você não imagina, assim, colocavam-se borrachinhas na seringa de aplicação, naquele revólver de aplicação, né? E ali seguravam a aplicação para dar meia dose, guardava a outra meia dose para aplicar depois, assim, a gente via muita coisa disso no campo. E eu tive essa oportunidade de fazer esse experimento no campo desse BST de 250 miligramas. Na época, a LG, né, isso vinha lá da Coreia para mim, vinha nas caixas fechadas lá, e só há 20 anos atrás, não tem problema agora falar. E isso vinha da Coreia para mim, caixa fechada, lacrada, tudo escrito em coreano, todo mundo olhava assim, falava assim, nossa, o que é isso? Está chegando para você? Não é nada não. E a gente entrava nas fazendas e aplicava aquilo ali, tudo lá escrito em coreano, e 250 miligramas. E a gente fez os testes em campo, né, com gado girolando, para ver se respondia. E começou a ver que dava uma resposta boa, mas não era a resposta satisfatória. E o produto, a empresa, uma outra empresa, lançou um produto que é o BST com 325 miligramas. Aí sim, esse produto fez uma resposta satisfatória no gado girolando. Então, por quê? Aí vamos lá. Por quê? Porque esse gado, como eu expliquei, esse tipo de gado, ou um gado, não só o gado girolando, peraí, vamos lá de novo, porque tem gado girolando de alta produção genética, existem vacas com baixa produção genética, como eu expliquei, né? Não baixa produção genética, com baixa genética leiteira, né? A genética leiteira dela é menor. Então, como ela tem uma genética leiteira menor, ela tem menos receptores
de BST no fígado. Então, ela não precisa de uma dose de 500 miligramas de BST. Então, o que ela faz? Ela joga fora o que você está dando em excesso. Então, economicamente, você aplicar 500 miligramas nela é antieconômico. Então, criaram o BST de 325 miligramas. Opa, peraí, então aquelas vacas que têm uma produção menor, aquelas vacas que são geneticamente pior, né, para a produção leiteira, eu vou ter essa ferramenta. Então vai ficar um custo menor, claro, ele tem um custo menor, e eu vou usar essa ferramenta. Por que não? Então, quando você me perguntou, Henrique, por que não usar o BST em vacas geneticamente piores para a produção leiteira? Porque vai ter rebanho, porque nosso rebanho é uma salada de fruta genética. Vai ter vacas de alta produção, vacas de genética top para a produção e vacas de baixa genética para a produção leiteira. Tudo misturado. Então, essas vacas de baixa genética para a produção leiteira, eu vou usar a mão do ST 325 miligramas. Ele é mais barato, ele vem com menos BST, né? E ele vai fazer a função de aumentar a produção. Então, na hora que você fizer a conta, aí vai fechar a conta, porque o custo dele é mais baixo, a vaca vai aumentar a produção leiteira e você vai ter o retorno financeiro. Então, é mais uma ferramenta com BST para você aumentar a sua produção leiteira. Para ajudar o pessoal que está escutando a gente, eu posso colocar mais ou menos como base, mais uma vez, genética, salada de fruta e tudo mais, mas só para ele entender, a gente utilizaria uma dose de 325 miligramas num gado, por exemplo, de média de 20 para baixo e para cima seria de 500? É mais ou menos uma coisa desse tipo? Perfeito, Daniel, perfeito, é isso aí. Eu uso isso como base no dia a dia, porque a gente tem muito produtor que tem estima pelo animal. Ele não vai virar para mim e vai falar assim, Henrique, esse animal meu é ruim geneticamente. A gente sabe disso. Então a gente não vai falar isso. Então a gente vai saber falar assim, essa vaca sua que tem uma produção menor de 20 litros, você vai usar o BST de 325 miligramas. Porque ela não vai produzir mais do que 20 litros. Você pode chegar a comida que for, a ração que for, ela não vai produzir mais do que 20 litros. Então a gente já sabe, científico, a gente que conhece de gado, a gente já sabe que ela não tem genética para alta produção leiteira. Então beleza, mas para ele, aquela vaca ela vai chegar no máximo a 20 litros de leite. Então, eu vou falar para ele, as suas vacas do seu rebanho tiverem 20 litros de produção para baixo, você até 15 litros, 20 litros, porque aí é economicamente viável. Aquelas vacas de 10 litros não é economicamente viável você usar o BST. Mas as vacas de 15 a 20 litros, você usa o 325 miligramas. Agora, as vacas acima de 20 litros, você usa o 500 miligramas, porque aí é economicamente viável. Beleza. Então, você tem duas ferramentas. Ferramenta certa para o gado certo. Isso aí. Henrique, já que você falou da questão da conta, né, que a gente sempre tem que ver se vale a pena ou não, eu trouxe aqui para quem está assistindo a gente uma base, algo para que eles entendam como que a gente pode fazer essa conta sem ser enganado, né? Então, você que está com a gente aí no YouTube, eu vou falar para você e o Darius vai colocar aqui do lado essa conta para você poder acompanhar a lógica da conta. Você com seu técnico vai ter que fazer isso mês a mês para você ver se está valendo a pena ou não. Mas com os dados que a gente tem agora, quando a gente colheu na internet, de CPE e tudo mais, a gente tem que, vamos supor que uma vaca deu 3 litros de leite a mais por causa do BST, né? Um leite a 2,70, que é a média CPE de Minas Gerais, quando a gente está gravando esse vídeo, vai dar 8,10 por dia. Então, 3 litros vezes 2,70 deu 8,10 por dia de receita que você teve a mais por causa da utilização de BST, né? Agora vamos lá. Se eu tenho uma dose próxima de R$ 33,00 a dose de BST, eu vou ter em 14 dias, ou seja, 33 dividido por 14, um custo de R$ 2,36 desse BST por dia. Guarda esse número.
Fazendo a conta básica de em 3 litros de leite eu como 1 quilo a mais de ração. A gente sabe que dieta não é assim que funciona se bem feita. Mas, mais uma vez, entenda a lógica para você poder usar na sua casa. 3 litros de leite, 1 quilo de ração. Hoje uma ração média está em torno de R$ 2,30. Então a gente tem mais esse custo para colocar aqui na conta. E é lógico, uma vaca que produz mais, ela não come só ração a mais, ela provavelmente também vai comer mais silagem. Então a gente colocou uma média aqui de 4 quilos de silagem a R$ 300 a tonelada, isso traz 30 centavos o quilo, 1,20 de silagem. Agora vamos fazer a nossa conta, hein? Recapitulando, 8,10 por dia foi a quantidade de dinheiro que eu tive a mais pelos 3 litros de leite que eu produzi a mais nessa vaca. Tirei o custo do BST, tirei o custo da ração e o custo da silagem. Quando eu faço essa conta, me sobra 2,24 de lucro, de margem líquida dessa operação. Ou seja, uma utilização de BST nesses moldes que eu estou mostrando para você dá 2,24 de lucro na ponta do lápis. Agora a gente tem que levar em consideração também as vantagens que a gente tem em termos de reprodução, de outras coisas que a gente sabe que não é só aqui nessa forma fácil da gente ver. Mas é um número que você sempre tem que ver. Às vezes o preço do leite aumenta, diminui, a ração aumenta, diminui, custo de dieta. Então você tem que fazer essa conta sempre na sua casa. E aí, Henrique, é uma conta que eu trago aqui para o pessoal, né, que eu acho importante. Como essas contas variam, às vezes o preço do leite, às vezes a ração, a gente sabe que isso também vai depender se eu vou utilizar o BST ou não. E tem muita gente que faz essa pergunta. Olha, se eu utilizo o BST e por acaso a conta não está mais vantajosa, se eu parar de utilizar BST, eu vou ter problema com as minhas vacas porque ela ficou viciada no hormônio, alguma coisa do tipo? Isso é uma ótima pergunta, Daniel. É muito recorrente essa pergunta, tá? Todo mundo tem medo de começar a usar e aí, por exemplo, der uma baixa do leite e tirar o BST. O hormônio BST, ele é um hormônio natural, tá? Então, ele não vicia a vaca, tá? Então, a vaca, ela produz a somatotropina naturalmente. E a mesma somatotropina que é aplicada, né, que é o BST, ele é aplicado exógena, igual a gente aplica, então ele é o mesmo que a vaca produz, igualzinho. Então, por exemplo, se a gente fizer uma análise no leite não sai no leite, todo mundo fala assim, tá bebendo leite com BST. Não, se você fizer uma análise do leite, não tem BST no leite. Então, às vezes tem essas propagandas aí de BST free. Isso não existe. Se você fizer uma análise do leite, não tem BST no leite da vaca. A vaca não libera BST no leite. Isso é muito importante também a gente frisar. É um assunto muito bacana, depois a gente pode até voltar nesse assunto. Mas respondendo a sua pergunta, a vaca ela não vicia no BST. Isso não é um... Então ele pode parar a qualquer momento. A única coisa que vai acontecer é que a vaca vai voltar à produção anterior dela. Aí a pessoa pode falar assim, a vaca caiu de produção. É lógico, ela estava produzindo 18 litros, ela vai voltar para 15, que era a produção inicial dela antes de usar o BST. Tá? Tanto que vai começar a voltar a sobrar comida no coxo, porque ela está produzindo menos. Então, as pessoas ainda percebem isso, né? Então, tirou o BST, elas comem menos, por quê? Porque elas começam a produzir menos. Então, a vaca não vicia, só que ela vai produzir menos leite, ela não vai produzir a mesma quantidade que ela estava produzindo antes. Então, isso aí é fato. Não, beleza. Então isso é muito importante, né? Que às vezes faz associação, nós estamos falando de hormônio, aí pega a ocitocina e bota na mesma caixa do BST, né? Totalmente diferente. Não, tranquilo. Olha, a gente já podia até puxar esse gancho, estava até no final, mas você já falou, eu acho que a gente podia aproveitar, né? Que é a questão do resíduo mesmo. A gente sabe, Estados Unidos, na Europa, já estão proibindo vários tipos de hormônio para serem aplicados nos animais, até de IATF, né? Os reprodutivos, e a gente sabe que o BST é um deles, né? Então, se você tiver mais alguma coisa para falar nesse sentido, eu acho que o momento é agora, porque você já falou que não é liberado no leite e tudo mais,
mas volta e meia a gente fala isso aqui no Mamíferos, para inclusive quem está assistindo a gente conseguir com propriedade levar isso para frente, né? Para aquela pessoa que está na cidade às vezes, que está desinformada, que ele só escutou o influencer lá, que não sabe nem o que é uma vaca em pé, falar do problema de resíduos. Esse é o grande problema, né, Daniel? É aquelas conversas atravessadas, é o que a gente fala, né? É informação errada de internet, informação errada de gente que nunca pisou dentro de um curral e de gente que nunca pegou num livro para poder estudar do nosso assunto. Primeiro, assim, eu acho que assim, o órgão mais importante dentro da indústria alimentícia e dentro da indústria farmacêutica chama USDA. É ele que regulamenta todos os medicamentos americanos, né? Então, assim, ele que fala o que pode e o que não pode. Ele que é a Anvisa, né? A Anvisa dos Estados Unidos. Então, o USDA, ele permite o uso do BST dentro dos Estados Unidos. Então, o BST, ele foi feito dentro dos Estados Unidos, tá? Então, ele foi desenvolvido dentro dos Estados Unidos. Então, o uso do BST, ele é permitido nos Estados Unidos. Existe esse mito de que é proibido o uso do BST nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Mentira! Ó, eu aqui espalhando fake news, então. É fake news. Nos Estados Unidos, não existe essa lei, não existe nada que não possa usar BST. Não existe. Pelo contrário. O BST, aí agora eu vou falar a marca porque é uma coisa que a gente precisa informar. A fábrica do Lactotropin, tá? Que é uma marca, Lactotropin, que é um BST. Então a gente vai falar dos dois. São os dois que existem no mercado, o Boosting e o Lactotropin. A fábrica do Lactotropin é nos Estados Unidos e é o único que tem regulamentação pelo USDA, tá? Ponto. A fábrica é dentro dos Estados Unidos. Se ele fosse proibido pelo USDA, ele não seria nem fabricado nos Estados Unidos, certo? Certo. Então, o Lactotropin, ele é vendido dentro dos Estados Unidos, ponto. O Boosting, ele é produzido na Coreia. Então, ele é feito na Coreia e pela LG e é distribuído pelo mundo. Então, ele pode ser usado em vários países do mundo. Então, corta mais esse mito, tá? Então, o que acontece nos Estados Unidos? Alguns laticínios, por marketing puro, criaram uma coisa da questão do BST free. Meu leite não tem BST, não tem hormônio, porque começaram a achar bonito falar que usar hormônio em vaca para estimular a produção causava algum problema nas pessoas. E foram feitos estudos pelo USDA de que o hormônio BST não saía nas vacas, no leite. A vaca não secretava BST no leite. Então, qualquer hormônio que você aplica BST numa vaca, ele não sai no leite. Por quê? Porque a vaca, ela absorve todo o BST e o BST daquelas vacas que ela não absorve, ele é liberado pela urina, ele não sai no leite. Ok? Ok. Então, aí os laticínios criaram esse marketing contra o BST. Então meu leite ele é diferenciado. Ele não tem BST, BST free. Criaram essa campanha. Hoje, já existe uma contra-campanha. Pelo contrário, você tem que usar BST porque você vai diminuir o seu rebanho. Então, por sustentabilidade, você tem que ter um rebanho menor de vacas para ter uma produção maior. Então, para diminuir pegada de carbono e tudo mais. Pegada de carbono, então
Hoje, os Estados Unidos, os laticínios já estão fazendo o contrário. Eles já estão parando com essa bobagem de que meu leite é BST free. Eles já estão parando com essa bobagem e falando assim, não, peraí, esse rebanho aqui contribui com a pegada de carbono. Esse rebanho aqui, ele contribui com o meio ambiente, ele diminuiu a quantidade de vacas, não impacta o meio ambiente e ele produz sustentavelmente. Muito melhor do que falar uma mentira na embalagem, que era falar que não tem BST. E daí? Não tem BST. A vaca produz somatotropina normalmente. Endógena mesmo, né? Dela mesma. E daí? Não faz diferença nenhuma. Se eu aplicar ou não aplicar, ela produz somatotropina do mesmo jeito. Recado para você levar para casa então, hein? Apesar da aplicação de BST na vaca, isso não é secretado no leite. Já é um hormônio natural do animal, então isso não oferece risco para a saúde do ser humano. Isso é importante para aquela turma que fala que leite tem hormônio, que frango tem hormônio. Lembra disso para a gente poder utilizar, porque a gente tem esse compromisso, como o pessoal do agro e da área, de tirar esses mitos. Ainda bem que os laticínios brasileiros não pegaram essa mania, não pegaram esse marketing negativo e não espalharam esse marketing negativo do BST. E eles viram que isso não ia pegar no Brasil. Não ia pegar. E o gado brasileiro, ele precisa disso para poder desenvolver. Beleza. Henrique, continuando o nosso assunto, vamos lá. A gente sabe que você fez trabalho científico, você fez um mestrado e levou em consideração o BST dentro da sua pesquisa, né? O que você traz assim de importante, não para falar de forma científica, mas quais os benefícios, o que você viu de benefícios para o animal da utilização de BST? Então, a parte que coincidentemente eu estudei foi o uso do BST em receptoras de embrião. Então, assim, a gente fazia o uso do BST na implantação do embrião. No dia que fosse fazer o implante do embrião, fazia uma dose de BST. E a gente via vários benefícios do BST para o desenvolvimento do embrião no dia do implante. Então, assim, foi um estudo bem bacana e já existem vários estudos hoje até mais avançados, né, mostrando que o BST, ele é, pelo contrário dos mitos que a gente já matou aqui, por que todo mundo acha que o BST arrebenta a reprodução das vacas? Não é o BST, é a falta da comida, né? O BST, pelo contrário, ele ajuda na reprodução. Ele é a somatotropina, ela já como hormônio natural da vaca, ele é um GH. O que é um GH? Ele é um hormônio de crescimento. Então, o que ele faz? Ele age nas células também, como agindo nas células para aumentar a quantidade de células na glândula mamária. Também. E ele aumenta, na hora que você está agindo no útero, ele age mudando o tipo de células do endométrio. Então, ele muda o tipo celular do endométrio. A gente acha que não, mas sim. Então, ele mudando esse tipo de célula do endométrio, sem querer ser muito científico, senão a gente vai entrar assim muito pelos nomes das células, né? As grandes células do endométrio, as pequenas células endometriais, mas sem falar muito nisso, mas só para a gente explicar mais ou menos, essas células, quando a gente coloca o embrião e ele não implantou ainda, né? Ele não fixou na parede do útero, vamos falar para que todos que estão ouvindo a gente entenda, o embrião, ele está lá, quando a gente planta ele está com 7 dias de vida, né? Então, quando a gente planta o embrião, ou quando a gente faz a transferência do embrião, porque hoje a gente se usa muito a FIV, mas quando a gente faz a transferência do embrião, ou quando você faz a inseminação, o embrião está lá passeando dentro do útero, fazendo, né, que a gente chama ali de maturação, antes dele implantar na parede do útero. Então, ele está ali maturando, né, crescendo,
E em volta do embrião existem células da zona pelúcida. Aí a gente tem que explicar um pouquinho por que dessas células. Essas células que ficam em volta da zona pelúcida, elas são chamadas de cúmulos, né? Células do cúmulos. E essas células que alimentam o embrião. Elas que alimentam o embrião enquanto o embrião ainda não se fixou na parede do útero para poder, né, receber o alimento da mãe. E essas células, elas precisam de alimento. Porque como que elas vão alimentar? Elas não estão fixadas em nada. Sanguíneo, não tem nada, né? Não tem nada, né? Então, como que elas vão alimentar? Elas se alimentam de uma substância que é liberada pelo útero, que é chamado de leite uterino. Porque ao tempo que esse embrião vai passando na parede do útero, essas células vão encostando nesse leite uterino e vai se alimentando. Então, o embrião, ele vai passando na parede uterina e vai se alimentando do leite uterino. E o BST, ele faz com que essas células do endométrio produza mais leite uterino, que é essa substância que alimenta a célula do embrião, a célula da zona pelúcida, do cúmulos. Então, o embrião fica mais forte. Então, melhora a reprodução, melhora as taxas. Diminui reabsorção. Diminui reabsorção. Esse embrião, o que acontece muito das vacas de alta produção? Elas liberam embriões com poucas células do cúmulos. Aí a gente já ia ter que conversar mais 1 hora de podcast. As causas dessas células, desses embriões liberados com poucas células. Tem várias coisas. Temperatura, ambiente, gordura, alimentação, dieta, doenças, enfim, tudo isso influencia por que esse embrião veio com poucas células do cúmulos. E essas células do cúmulos que alimentam esse embrião. Por isso que tem essa mortalidade do embrião. E aí, às vezes, a gente acha que a vaca não ovulou, que a vaca perdeu o embrião, abortou, né? A gente não pode chamar de aborto, mas a gente chama de absorção, né? A vaca, a égua, a gente fala a absorção do embrião. A vaca a gente não chama, a gente chama de morte embrionária. Então, a gente chama essa morte embrionária, essa perda embrionária precoce, essa perda embrionária precoce por causa disso. Nem é por doença, não é por causa de problema de reprodução, não é por nada. É por fatores externos que estão causando isso. Então, o BST ajuda a resolver esse problema. Então, ele alimenta essas células e o embrião começa a crescer mais rápido. E ele começa a desenvolver mais rápido. E ele muda também o pH uterino, porque se o pH estiver muito ácido, ele mata o embrião. Então, ele começa a deixar o pH mais básico. E ele melhora o ambiente uterino para que o embrião se desenvolva. Então, assim, mais um benefício do BST para a reprodução. Então, assim, são vários. Por isso que tem gente que fala assim, arrebentou minha reprodução. Pelo contrário, o BST ajuda na reprodução. Então, em protocolos de ATF, hoje já são usados a aplicação de BST no dia do protocolo de ATF ou no dia do transplante, no implante de embriões. E tem trabalho científico mostrando que aumenta as taxas de prenhez. Bom demais, né? Cada coisa que acontece, né? Você dá o tiro certo no alvo errado, né? Achando que era só para aumento de produção, ainda ganha uma reprodução. Ganha uma reprodução junto. No negócio, né? Não, bom demais. Então, assim, benefício a gente já viu, já falamos da conta para a gente poder ver se vale a pena ou não utilizar BST, já falamos um pouco de quando utilizar e quando não utilizar, mas ainda falta algumas coisas, né? Então, vamos chegar na conclusão aqui que a gente, chegamos na conclusão que a gente vai utilizar. O técnico mais o produtor chegaram na conclusão que é uma ferramenta interessante e que tem chance de dar um retorno financeiro bacana para aquela fazenda, né? Quais os outros critérios? Quais vacas eu vou escolher para aplicar o meu BST? Então, esse é mais um critério, né? Aí a gente vai partir para a questão
são as vacas que já estão em, que a gente chama de início da lactação, né? Então, é um pós-parto. Então, a gente não pode pegar a vaca que acabou de parir. Então, ela está em balanço energético negativo, que a gente chama, né? Porque ela acabou de parir, então ela está em balanço energético negativo, porque ela ainda não está comendo a quantidade que ela precisa de comer, então ela ainda está perdendo peso, ela está com problemas metabólicos ali do pós-parto, né? Então ela não pode ainda tomar o BST. Então a gente coloca como regra 45 a 60 dias pós-parto. Henrique, a explicação para eu não aplicar BST numa vaca recém-parida até o pico de lactação dela, é porque ela está em balanço energético negativo ou é porque ela naturalmente já está aumentando a produção de leite dela? Porque ela está em balanço energético negativo. A vaca pós-parto, e também... Você entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. São duas coisas. Ela naturalmente está em balanço energético negativo. Sim. Naturalmente. E segunda, a gente está esperando o pico dela de produção. Porque aí a gente precisa esperar o pico dela. Porque, com certeza, aos 60 dias ela vai chegar ao pico dela de produção. Aí a gente vai aplicar no pico. Pensando naquela lógica básica, né? Se eu tenho um animal mais voltado para o giro, eu vou ter um pico mais em torno dos 60 dias, e se eu tiver um animal mais holandês, eu vou ter um pico mais em torno de 90 dias. Isso. Eu faço essa diferenciação na hora de selecionar o meu animal ali na rotina ou não? E pergunta número 2, que eu sempre fiz essa pergunta. Vamos supor que eu tivesse com a dieta tudo certa, beleza, deixei passar 30 dias, 45 dias para fazer a primeira aplicação de BST. Por acaso, eu não aumentaria o meu pico de lactação? O pico não seria maior se eu aplicasse BST um pouco antes e esse pico aumentado, de uma certa forma, traria mais leite até o final? Naquela lógica, se eu maximizo o pico de lactação, eu tenho mais leite até o final daquela lactação no animal. Apesar de que, se eu não aplico, isso volta para a base do que ia ser. Mas como é que você vê isso? Alguém já tentou? Alguém já se fez esse questionamento? Não, com certeza. Esse estudo foi feito, mostrando até comparativos de animais que não receberam o BST no pico da lactação antes, né? E animais que receberam no pico. Quando você faz a aplicação no pico da lactação no início, você estende a lactação mais e você tende a ter maior produção até o final dos 305 dias. Com certeza, isso foi cientificamente provado. Tem um trabalho científico mostrando isso. Que quando você aplica o BST no pico, você estende a produção, você aproveita o pico dela e você faz a curva mesmo da lactação. E aí você aumenta, esse gráfico dela vai lá em cima e você estende mesmo os dias e você aumenta a produção dela. Ela vai produzir mais, com certeza. Sim. E a média dela de produção aumenta. Sim, mas eu faria isso no pico ou quase chegando no pico? No pico. No pico, de qualquer maneira. E eu levaria em consideração essa regrinha dos 60 e 90 dias do pico, dependendo do tipo de animal que eu estou trabalhando ou não? Não. Começa com 60 mesmo. Não com o tipo de animal, mas com a partida da data de aparição mesmo. E até quando que eu poderia selecionar esse animal na minha rotina para que fosse feita a aplicação de BST? Para sempre eu tenho certeza que não é, né? Não, para sempre não. Então aí você Você vai olhar qual está essa produção, né? Se ela ainda é rentável, se esse animal está produzindo rentavelmente, e 60 dias antes do parto. Aí tem que parar. Né? Você vai parar 60 dias antes do pré-parto, aí você para a aplicação. 60 dias antes do parto, né? Isso. Do pré-parto, não. Senão... É isso, não, 60 dias antes do parto. Tá, é só para deixar claro para quem está escutando a gente, né? E eu acho muito interessante também a gente falar, então, animal que já atingiu o pico de lactação, a gente vai colocar esse animal dentro da rotina, e aí 60 dias antes do parto, você já está querendo secar esse animal também, você quer que ele produza menos leite para que ele seque com mais qualidade, né? Isso. Então a gente também não aplica nesse tipo de animal. E é importante a gente pensar,
Se estamos aplicando BST, eu estou aumentando o metabolismo, eu estou aumentando tudo que está no animal. E se ele estiver debilitado, tiver com a mastite, alguma coisa do tipo, a gente não vai selecionar esse animal. Se ele tiver com a mastite, você suspende a aplicação naquele dia ou naquela semana que tiver a aplicação. Se o animal tiver em mastite, você não quer estimular a produção leiteira naquela semana. Né? Se o animal tiver debilitado, tiver uma doença, uma pneumonia, uma diarreia, então você suspende ali um problema de casco, né? Então, até porque você não quer direcionar a energia do animal que está sendo para sarar a doença, né? Para produzir mais leite e tirar de onde deveria, fazendo esse animal que já está comendo pouco, piorar ainda mais o balanço energético negativo. Debilitar mais esse animal. Né? Isso aí. Henrique, já falamos de tudo aqui que eu tinha me programado sobre o BST, mitos, verdades, recomendações. Existe mais alguma coisa que você acha que a gente poderia agregar a esse papo? Se sim, a hora é essa. Se não, poderia chegar às suas recomendações finais, às suas palavras finais nesse podcast. Não, acho que a gente viajou aí por todas todas as características que a gente tinha para falar sobre o BST, dos benefícios que ele tem, do que ele traz de bom para o produtor, do que a gente viu que é o mito, né? Do que a gente viu que é verdade, do que a gente tirou aí do que as pessoas pensam que é das mentiras, né? Das fake news que a gente escuta no campo. Então a gente, né, deixou bem claro aí o que é, sem fundo comercial. A gente falou aqui com embasamento técnico, científico, não falamos nada querendo vender produto, pelo contrário, a gente está aqui falando tecnicamente e acho que assim, é muito interessante esse papo, é um papo que engrandece a produção leiteira, traz, né, a verdade para dentro do campo, porque às vezes essa informação não chega no produtor, ou o cara acha que está lá no campo e alguém leva essa informação para ele, e a gente sabe que o produtor é ressabiado, principalmente nós, somos mineiros, né? A gente é ressabiado, a gente não acredita muito naquelas primeiras informações que chegam na gente, a gente é desconfiado, aí a gente fala assim, não, será que é verdade mesmo e tal? Então, assim, isso é papo de vendedor. Não, então pode acreditar no que a gente está falando agora, assim, né? É uma coisa que é real. Busca, eu sempre falo assim, olha, hoje tem tanta informação, né? O Google está aí, a inteligência artificial está aí, o GPChat está aí, né? Então, assim, procura informação, está tão fácil hoje a informação, você pode, qualquer digital ou falando, você pode, me fala aí se isso é verdade. É verdade? Ele vai te responder se é verdade ou não. Então, de preferência com fontes confiáveis. Né? Sabe que a IA tem alguns probleminhas. Mas sentido, assim, né? Mas já dá uma filtrada boa, né? Mas enfim. Mas assim, passando assim em tudo que a gente passou sobre todos os assuntos do BST, acho que ficou bem claro, né? Ficou bem explicado, principalmente as questões financeiras. Não é todos os momentos, tem que fazer a conta, tem que botar na ponta do lápis, tem que fazer a divisão por indivíduo, por raça, por animal, por questões de dieta. O produtor tem que ter comida, não pode ser qualquer produtor, não pode ser qualquer sistema, ele tem que ter manejo. Então não adianta falar da noite para o dia, falar assim, vou usar BST e acabou. Então, ele tem que ter uma estrutura para usar o BST. Então, é uma ferramenta a mais, mas tem que saber usar. Então, não adianta só ter a ferramenta e não saber usar. Não, tranquilo. Feito assim, queria agradecer muito a sua vinda aqui, porque esse assunto a gente nunca comentou em mais de 160 episódios e é um assunto que está na rotina de todo mundo, né? E falar disso imparcial eu acho que é uma coisa muito importante. Então, de verdade, muito obrigado por ter participado com a gente aqui desse episódio. E você que está escutando a gente aí, me conta, você utiliza BST na sua casa? Atrapalhou a reprodução, seu gado emagreceu, sua dieta está bem feita e você também apoia a utilização dessa ferramenta? Escreve aqui no comentário que a gente está doido para saber.
E no mais, você já sabe, né? Queria agradecer a sua participação aqui, escutando a gente, assistindo a gente no YouTube. Realmente é você que está aí que faz com que a gente tenha mais prazer de poder trazer essa informação para você. Encontrar a gente numa feira, fazer algum comentário aqui embaixo, realmente isso é muito bom. Então, mais uma vez, eu queria agradecer vocês por causa disso. E já sabe, né? Segunda-feira que vem, 7 horas da noite, estamos aqui com você de novo. Não é isso, Henrique? Aquele toque final. Tchim, tchim. Um abraço.